E a partir deste mês de janeiro, o Ministério da Educação vai avaliar os efeitos da pandemia na saúde mental das crianças e jovens até ao ensino secundário. Os alunos vão preencher um inquérito online. No caso das crianças até ao fim do primeiro ciclo, vai ser preenchido esse inquérito por professores. Depois, um grupo de trabalho analisará as respostas. No final do mês de fevereiro, poderá haver medidas para a comunidade escolar. A vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Sofia Ramalho, junta-se agora em direto a este jornal por videoconferência. Muito boa noite, muito obrigado por estar connosco. Que conclusões é que já antevê que venham a resultar deste inquérito? Boa noite e bom ano para todos. Aproveito para desejar. Conclusões nós não podemos apresentar de imediato. Aquilo que nós percebemos, e é o mais importante a reter, é que de facto nós sabemos que tem havido indicadores de um aumento dos casos, das situações de ansiedade, de depressão, das situações de dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, e isto nós sabemos, e sabemos que estes números podem vir a aumentar ainda mais, fruto das consequências que a pandemia vai deixando, já como uma espécie de efeitos secundários que deixa nas famílias e que depois afeta também aquilo que é o comportamento dos alunos em sala de aula, aquilo que é o comportamento face à aprendizagem, aquilo que é a forma como se relacionam uns com os outros e como se relacionam com os adultos. Nós sabemos isto. O mais importante é que este plano de ação da Escola Mais 21-23, no âmbito do eixo 3, pretende, de facto, recolher aqui indicadores sobre a saúde psicológica e o bem-estar nas escolas portuguesas, portanto, recolha de dados junto dos alunos, mas também um pouco também sobre aquilo que é o ambiente escolar neste momento. E já agora, desculpe interromper, mas acha que a solução online é a mais indicada para se aferir esses dados? A solução online é aquela que permite a confidencialidade e a forma e o anonimato máximo no preenchimento destes dados, e portanto estamos a falar de dados com algum tipo de sensibilidade, e os alunos estão preparados para fazer a resposta nesse contexto online, e tem também os professores, no caso das crianças de 5 anos e alunos do primeiro ciclo, serão os professores que irão responder a este inquérito. De qualquer das formas, teremos os psicólogos com intervenção em contexto escolar a apoiar também nesta recolha de dados, bem como, obviamente, toda a comunidade educativa, e é importante, de facto, para que se possam apresentar recomendações a este nível de uma forma que tenha maior especificidade, até em função das zonas geográficas e das necessidades localizadas em diferentes zonas geográficas do país, e é importante, de facto, que nós possamos perceber que a aprendizagem só acontece se houver condições do ponto de vista socioemocional. Porque, de facto, os bloqueios emocionais, a falta de competências, são um dos maiores entraves à aprendizagem, e a uma aprendizagem de sucesso, e nós estamos agora num período que é crítico, num período que nós não podemos chamar ainda de pós-pandemia, mas em que é preciso apoiar e acompanhar toda a comunidade educativa, e portanto aqui não falo só dos alunos, mas também dos professores, dos próprios pais, dos assistentes operacionais, assistentes técnicos, portanto toda uma comunidade educativa, porque não podemos esquecer que são os adultos, os cuidadores das nossas crianças e jovens, e que até mesmo estes adultos têm que estar bem para poder responder de forma eficaz àquilo que são as novas exigências. E muitas delas estão compiladas, por assim dizer, em vários estudos. Por exemplo, no final de novembro, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos concluía que 12% das pessoas entre os 15 e os 34 anos já autoinfligiram lesões corporais, e metade está insatisfeita com o próprio peso. Eu perguntava-lhe que peso, na sua opinião, é que as redes sociais têm nestes dados e o que fazer? Nós temos que entender que este período atípico, que dura mais ou menos 2 anos, não nos permite ainda dados muito sólidos e consistentes, portanto só agora é que vamos começar a ter os primeiros dados mais consistentes no tempo, e é importante nós concentrarmos nisso. Mas também sabemos que é absolutamente essencial que as escolas estejam preparadas com programas efetivos para intervir nestas áreas, porque sabemos que de facto há alterações
alterações e é preciso cuidar destas alterações de comportamento, alterações emocionais, alterações até do foro mais clínico, como alguns dos casos aqui mencionados, e sabemos também que há uma alteração muito significativa nas rotinas de todos nós, nos hábitos de vida de todos nós, e que essas alterações inclusivamente nos geram alguma confusão em termos temporais, por exemplo, alguma confusão de organização das nossas próprias ideias para podermos responder de forma eficaz e sermos eficazes como habitualmente somos. E, portanto, estas alterações aconteceram na vida de toda a gente, independentemente da sua gravidade ou severidade, mas é um facto que temos que cuidar temos de cuidar para prevenir e não permitir a evolução da sintomatologia mais clínica, por um lado, e, por outro lado, prevenir, capacitando e promovendo a saúde psicológica para que as pessoas tenham competências para lidar com as diferentes situações com que se vão deparando. Mas a questão, doutora, é que muitas vezes essas situações acontecem no mundo virtual e cada vez mais as sociedades ocidentais vivem também boa parte das 24 horas do dia online. Muitas pessoas no mundo ocidental sentem que também vivemos numa realidade vazia e que influencia muito o lado emocional e psicológico. Sim. Quanto, na sua opinião, é que há de verdade nesta ideia? Mas eu gostava de voltar ainda à questão das redes sociais, porque de facto elas influenciam muita gente, nomeadamente crianças, adolescentes e jovens adultos. Sim, repare uma coisa, não é, quando nós estamos em contacto através das redes sociais, nós não acedemos a todos os sinais não verbais das pessoas e, portanto, no presencial é que efetivamente, nomeadamente as crianças e os jovens que, através da socialização, crescem e se desenvolvem, acedemos a um conjunto de informação que não é possível aceder online. Inclusivamente, também sabemos que, quando estamos no modo online e nas redes sociais, muitas vezes sentimos mais facilidade em comunicar aquilo que presencialmente temos mais dificuldade em comunicar. E isto gera uma certa facilidade num tipo de comunicação através de redes sociais, mas que não corresponde àquilo que são as exigências do relacionamento interpessoal em situação presencial. Daí que muitos jovens, quando regressam à escola, enfrentam também alguma ansiedade social, têm dificuldade em perceber como é que se vão relacionar com os seus colegas, como é que hão de iniciar uma conversa e, acima de tudo, como é que vão manter relações no tempo e como é que vão gerir tudo aquilo que as relações implicam na gestão de conflitos, por exemplo, na gestão de diferentes ideias, no raciocínio moral que está associado às tomadas de decisão, etc. Portanto, esta dimensão é absolutamente essencial e a permanência nos meios e nas redes sociais, que nós sabemos que aumentou em quase 3 vezes durante este período de pandemia, no caso do acesso de crianças e jovens, de facto, traz aqui consequências também ao nível do relacionamento interpessoal presencial. O estudo que eu citava há pouco, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, concluiu também que cerca de 30% dessa faixa etária já tomou medicamentos para o sono e 26% para uma das coisas que a doutora falava há pouco, a ansiedade, e também para a depressão. Pergunto-lhe, para terminar a nossa conversa, doutora, que geração futura é que se está a criar em Portugal? De facto, o aumento dos psicofármacos tem vindo a aumentar, tem vindo a ser crescente e preocupa-nos quando esse aumento é crescente também no caso das crianças e jovens. Estes são dados de facto preocupantes, daí que em termos de futuro é absolutamente essencial que as políticas públicas se centrem na prevenção. E quando nós falamos na prevenção estaremos a falar na capacitação das pessoas de um conjunto de competências que, permitindo-lhes lidar precisamente com os constrangimentos do dia-a-dia, vão inibir a necessidade de consumo de fármacos. E, portanto, temos que a primeira linha de intervenção terá que ser sempre uma intervenção do foro psicológico e através também de programas de desenvolvimento de competências que podem ser aplicados de uma forma sistemática e generalizada nas escolas, nos locais de trabalho, nos trabalhos de intervenção comunitária e é essencial, de facto, nós concentrarmos na prevenção. Sofia Ramalho, agradeço-lhe ter estado connosco à conversa neste jornal de sábado. Desejo-lhe uma boa noite e um ótimo ano de 2020. Bom ano.